Ele é bom. Amém. Amen. O nosso Deus, ele é bom. Nzambe na biso aza nzambe malamu. Nos deu mais uma vez essa graça Apesi biso ngolu susu grâce, apesi biso grâce oyo mbala moko de estar diante de vocês. kozala liboso na yo. E o nosso tema deste mês, Tema na biso ya mwa oyo estamos a falando acerca, espera a promessa de Deus. tozolobela zela promesse na nzambe. Por que esperar a promessa de Deus? Mpona nini kozela promesse na nzambe? Porque há certas pessoas que não têm a paciência de esperar. Parce que eza na bato ebele balingi su kozela te. Mas Deus, ele nos ensina para poder esperar. Me nzambe abandi kolakisa biso ke tobanda kozela. Nós não precisamos se apressar na vida. E biso tokoki kobilakisa te na vie. Não podemos se apressar. Tokozala na presse te na Aleluia. vie. Amen. Devemos ter a paciência. E po tozala na patience. E a paciência é um fruto do Espírito Santo. Patience é moto eza fruit ya molimo mosantu. Amém. Amen. A paciência paga. E patience efutaka. Et en français, je dis la patience c'est la longueur du temps. In French, they say the patience is a matter of time. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. A paciência é um fruto do Espírito Santo. Patience is a fruit ya molimo O mosantu. nosso Deus é um Deus paciente. Nzambe na biso aza nzambe na kondima na kozela. Amém. Amen. O Senhor Jesus Cristo, ele passou nas tribulações, nos problemas quando estava aqui na terra. Nkolo na biso Yesu Masiya alekaki na ba problème ebele ntango azalaki na kati na se ya mokili oyo. Mas ele tinha a paciência. Me ye azalaki na patience. Ele aguentou Ye akokaki as tentações. batantese nyonso. Ele aguentou. Ye akokaki. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Ele aguentou as batalhas. Ye akokaki bitumba. Ele aguentou a humilhação. Ye akokaki kosekama. Até que ele foi na cruz. Ntango akendaki na ekulusu. Ele tinha a paciência. Azalaki na patience. Ele tinha o espírito da perseverança. Azalaki na molimo ya kozela ya koluka. Aleluia. Amen. Espírito da perseverança. Molimo ya kozela. Aleluia. Amen. São coisas que nós também como cristãos devemos ter. Yango ke ma biloko o biso atake ba chrétien tozala na yango. Quando alguém quer viajar, E soki mutu moko alinga voyager, quando ele chega no aeroporto, soki akomi na itro, ele fala, você tem que esperar bakoyebisa ye yo ifo ozela. até que a tua avião vai chegar. Ati tana yo avion na yo ekokoka. Quando o avião vai chegar, depois é aí que vai viajar. Soki avion no air no ekoki yango ne tan yo Quando o voyager. tempo chegar, você vai entrar no avião. Soki tano ekoki yo okota na avion. Aleluia. Amen. E nós também neste mundo E biso be na cena mokili. estamos a viver no tempo, estamos a viajando, Tozo ko voyager. estamos a viajar Tozo voyager. para o céu. Na lola. Mas devemos se preparar. E foto bana ko se E préparer. devemos ter o espírito da E paciência. foto zala na molimo ya patience. Aleluia. Amen. Porque se você não esperar a tua avião no E soki yo aeroporto, ozeli avion na yo na itrote. se você dizer que eu vou voltar embora em casa, Soki olobi ke ngai na kozonga ndaku. não vais realizar a tua viagem. E okokisa voyage na yo te. E muitos de nós também Ebele na biso. voltamos para trás Tozongaka nsima. por falta da paciência, Mpona kozanga por patience. falta de esperar. Mpona kozanga kozela. Aleluia. Amen. Muitos perderam as bênçãos por causa da falta de esperar. Bato ebele babungisi mapamboli na bango mpona kozanga kozela. Aleluia. Amen. E vamos nas escrituras. E tobandi kotanga maloba na A Nzambe. escritura de hoje está no livro de Atos, capítulo 1. Maloba na Nzambe ya lelo eza na Biblia na Acte chapitre 1. E vamos começar no versículo 15 a 26. Tokobanda na 15 a 26. A Bíblia diz o seguinte: Biblia ebandi koloba boye. naqueles dias, Pedro levantou-se entre os irmãos, um grupo de cerca de 120 pessoas, e disse: irmãos, era necessário que se cumprisse a escritura que o Espírito Santo predige por boca de Davi, a respeito de Judas, que serviu de guia aos que prenderam Jesus. Amém. Ele foi contado como um dos nossos e teve participação neste ministério. Amém. Amen.
Depois vamos avançar. Tobani kokende liboso. Pouco a pouco vamos avançar. Malembe tobana kokende liboso. Porque eu quero também dar tempo ao meu intérprete. Na limbe na pesa tabe na interprete nanga. Esta noite vou fazer o melhor. Na pouco alelo pe na kopesa na kosala koleka. Vou fazer tudo por tudo para que as pessoas possam perceber bem essa mensagem. Aqui o que nós lemos, Acto capítulo 1, 15 até 17. Na Acte 1, 15 a 17. A Bíblia diz o seguinte: quando Jesus Cristo foi arrebatado no céu, os discípulos ficaram juntos no mesmo lugar. E quando se reuniram, disseram que devemos escolher alguém para poder substituir Judas. Judas, aquele que tinha vendido o Senhor Jesus, que traiu o seu mestre. Avec o trair. Amen. Amen. Deveria substituir no lugar de Judas uma pessoa. E Judas na língua hebraica significa abençoado. Judas na língua hebraica elobi mapamboli. Ou louvado. Ou loué. Amen. Amen. Judas significa abençoado ou louvado. Judas baneko loba mapamboli ou kolué. Amen. Amen. Iscariote, kombo na Yesu total yango na língua latina significa Sicarius. Iscariote, se nós vem na língua latina, baneko lobesa Sicarius. Sicarius quer dizer que assassino. Baneko loba mobombi. Sicarius significa assassino. Baneko loba que assassin. E quanto que Judas, o seu nome é abençoado. Na Judéia como ne mapamboli. Aleluia. Amen. Judas significa a benção. Judéia e baniko loba mapamboli. O homem abençoado. Mutu oyo pambama. O homem louvado. Mutu oyo ya tomboli. Amen. Amen. Louvado. Kotombama. O homem louvado. Kotombama. Mas Iscariote significa assassino. Mas Iscariote baniko laksa mobomi assassin. A pessoa que foi abençoado, mutu oza kopambama, mas tornou-se o assassino. Mais abaniko a komi assassin. Por que ele tornou assassino? Pona nini komi assassin? Por falta da paciência. Pona kozanga kozela. Ele tinha vício da carne. Ye azalaki na molimo ya nzoto. Aleluia. Amen. Ele tinha o vício do mundo. Azalaki na molimo ya mokili. Ele tinha o amor de dinheiro. E aquele amor de dinheiro lhe fez com que ele tornasse o assassino. Por causa do amor de dinheiro, fez com que Judas traísse o seu mestre. Amen. 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 Por falta da paciência, por falta de espera, a pessoa que era abençoada tornou-se o assassino. Uma pessoa que é abençoada não precisa de tornar o assassino. Não precisa de ter o amor de dinheiro. Porque quando já estás abençoado, Deus, Ele proverá nas tuas necessidades. Deus proverá nas tuas necessidades. Não precisas de perder a paciência. Aleluia. Tu não precisas perder a paciência. Amém. Aleluia. Se a gente descer, a Bíblia diz como é recompensa que recebeu pelo seu pecado. Judas comprou um campo. Ali caiu de cabeça, seu corpo partiu-se ao meio. E as suas viseiras se derramaram. Todos em Jerusalém ficaram sabendo disso, de modo que na língua deles esse campo passou a ser chamado
Akeldama. É isso o campo de sangue. Amen. Porque prosseguiu Pedro, está escrito Aleluia. no teu livro de santo, Amen. fique deserto o teu lugar. Amen. E não haja ninguém que nele habite e ainda que outro ocupe o seu lugar. Amém. Amen. Amém. Amen. Estamos a ver aqui nesse versículo, Oyo tobani komona na verset oyo. o Pedro tomou aquela decisão. Pierre Tomou a decisão abandi kozwa décision oyo junto com os irmãos elongo na bandeko para poder substituir Judas. mpona mutu moko azwa place ya E a Bíblia está a dizer, e biblia ebandi koloba aquele dinheiro, embongo wana os sacrificadores sacerdotes basacrificateur foram basacerdote comprar wana um campo. bakendeki kosomba tere E moko aquele campo etere wana é chamado ekombo nango Acaldema. Acaldema. eza ya encadrement Acaldema. Acaldema. accardement Quer dizer que o campo do sangue, ebandi kolakisa ke tere ya makila lupango o ya campo makila do sangue. tere ya makila Eu queria dizer alguém esta noite, não não tenha ciúme de pessoas que compram campos. Não tenha inveja de pessoas que têm vilas. Porque não sabes como é que eles ganham aquele dinheiro. Há muitos dinheiro que nós estamos a ver neste mundo. Não é a bênção de Deus. São dinheiro que vem do sangue de alguém. O sangue de um inocente. Judas tinha vendido o seu mestre. E o sangue de Cristo foi derramado na cruz. Com aquele dinheiro que eles compraram aquele campo. É possível, mas não tinha inveja de pessoas. Não tenha ciúme de pessoas que anda com um RAV4, que anda com Jaguar, que anda com Porsche. Eu também quero comprar isso. Senão vais vender a vida de alguém. Judas tinha vendido o seu mestre porque ele tinha desejo da carne. Ele queria prosperar rápido. Ele queria ter sucesso rápido. Aleluia. Aleluia. O campo do sangue. Há muitas casas, hoje em dia são casas do sangue. Sem saber, eles já venderam uma geração. Venderam já a geração nas trevas. Outros vão fazer macumba, feitiçaria. As pessoas vão nas casas ocultas para que possam ter a riqueza deste mundo. Sem saber, eles já venderam suas próprias vidas. Quer dizer, é um dinheiro do sangue. A casa do sangue. Há membros mesmo no parlamento. Aleluia. Eles já venderam pessoas inocentes. Venderam já a estrela de alguém da família. Aleluia. Já venderam pessoas para que eles possam ter uma posição na Assembleia do Povo. Aleluia. Para que possa ter um lugar do ministério no país. Para que possa estar como um presidente no país. Sem saber que ele já vendeu o sangue inocente. Ele vendeu seus filhos. Até pessoas que chegam a vender sua própria mulher. Para que ele possa ter uma boa posição na sociedade. Ele já vendeu os seus filhos a outras pessoas que vendem os seus dedos para que possa prosperar na vida. Aleluia. A outros vendeu já as costas para que possa ter
a prosperidade neste mundo. po bazala na prospérité na mokili oyo. E por isso, bem amado, Yango wana ndeko não nanga tenha ciúme de alguém. kozala na jalo na moninga Quando você te. vê alguém é ministro, Tango moni moninga za ministre porque ele é embaixador oye aza ambassadeur de um país, na mboka não moko tenha ciúme. kozala na zalo te. Aleluia. Amen. Não tenha a inveja. Kozala na Porque zalo tu te. não sabes como é que ele chegou Parce naquela que yo ambassade. yebite ndenge nini nakomaki place wana. Aleluia. Amen. Judas, Jude ele que era uma bênção, azalaki mutu ya mapamboli mas tornou-se um assassino. akomi assassin. Porque quando tu matas alguém, Tango yo obomi mutu, quando tu derrama o sangue de alguém, tango yo osobi makila na sabe que mutu, tornaste um assassino. okomi assassin. Aleluia. Amen. Tornaste um assassino. Okomi assassin. Por causa de 30 moedas de pratas. E pona 30 Pièces ya d'argent. pièces ya mbongo. Aleluia. Amen. Ele vendeu seu mestre. E ye ateki Por mokonzi na causa de ye. 30 moedas. Pona 30 pièces. Aleluia. Amen. Ele vendeu seu mestre. Atekaki mokonzi Se a na ye. gente converter aquele 30 moedas de prata neste dia, é $3.000. Soki lelo nde toza boto converter ba pièce wana na ntango toza nango eza $3,000. $3.000. $3,000. Ele vendeu o seu mestre. Yango ye ateki maître na E ye. hoje também, E lelo muita pe, gente bato ebele estão a vender bazoteka os seus corpos banzoto na por bango $3.000. mpona Por $3,000. 3.000 euros. Na 3.000 É euros. capaz Eza na de capacité vender ya koteka o seu corpo. nzoto na yo. Aleluia. Amen. Hoje em dia, Lelo estão falando de porta-a-porte. bato babandi kolobaloba. Porta-a-porte Dubai. Babandi koloba Situation ya Dubai. Ba situation ya Ou Dubai. ezoleka na Dubai. Que tá se passando no Basi Dubai. mingi Muitas mulheres bateki nzoto na bango venderam o próprio seus corpos. sem saber, Sem koyeba estão a vender sua própria alma. bazoteka molimo na Por bango. causa do Dubai. Mpona Dubai. Por causa de $3.000. Mpona $3,000. Por causa de $10.000. Mpona $10,000. Para que ele possa comprar também um campo. Parce que yeba kokosoma Para que ele mabele. possa comprar uma casa. Koyeba kokosoma Para que ele ndako. possa ter limousine. Koyeba kozala na limousine. Para que ele possa ter o Jaguar. Koyeba kozala pe na Jaguar. Hoje em dia, Lelo na estão se arrepender. bazokomikanisa. Como é que um ser humano Ndenge nini vai mutu chegar oyo a comer cacá? akoma na ntango de kume Ya kolia nie. bali kolia nie. Aleluia. Amen. Comment mutu akoma tina po ya kolia nie po na $3.000? Como uma pessoa pode chegar nessa ponto comer mesmo suas próprias fezes? Como é que uma pessoa chega neste tempo de dormir com um animal por causa de prosperidade? Ndenge nini na ntango lelo mutu abanda kolala na nyama mpona kaka Tudo prosperité. isso é a cobiça da carne. Nyonso oyo eza posa ya nzoto. A cobiça da carne. Posa ya nzoto. E a Bíblia diz: Biblia ebandi quem koloba vive segundo a carne, oyo azofanda vive na ele nzoto vai morrer. ye akokufa. Mas aquele que vive segundo o Espírito Santo, Mais oyo azovivre na kati na ele molimo, vai viver. ye akovivre. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Porta-a-porte Dubai. E mpo na Dubai Aleluia. Amen. Basi bakomi kolia nie. basi bakomi as mulheres ntango akume feza Mpo na mbongo kaka. através de Mpo na dinheiro. mbongo wana asoutenir famille na É ye. só dinheiro para ele ajudar a família. Po asomba ndako. Para ele comprar uma Po casa. amilakisa pe. Para ele se mostrar. Bato bayeba Para ye. as pessoas também ele sabe Ke ye pe azali moto. que ele também é alguém. Ke azali mwasi. Que é uma mulher. Yango bien aimé. É isso, Il faut faire attention. Tem que ser tem que fazer uma Kozala atenção. bilandalanda te. Não segue. Kose compare na mutu Não se te. compara com alguém. Cada um tem a sua graça. Nós estamos na graça na ele. Cada um tem o seu tempo. Nós estamos na ele. Quando o teu tempo ainda não chegou, Tá na ele coqui. tenha a paciência. Força lá na condi. Até que a promessa de Deus vai se cumprir Tem na promessa na Nzambe kokokisama. na sua vida. Na vina yo. Na sua Na vida. vina yo. Digamos amém. Amen. Digamos amém. Amen. Kozala presete na vida. Não ficas apressado na vida. Kolandalanda batute. Não siga as pessoas. Aleluia. Amen. Como é possível Como é que é possível? uma mulher Mwasi moko inteligente, ou a mayele ele vai comer cacá? para comer fezas. Aleluia. Amen. Como é que uma mulher bonita
intelligente, koma mwasi moko ya va dormir comme un animal. abanda kolala na nyama Por causa do dinheiro. mpona mbongo. Aleluia. Amen. Sem saber, Sans estão a koyeba vender as suas próprias almas. ozoteka molimo na yo Aquelas almas vão no inferno. e molimo okende Se lifelo não se arrepender antes do tempo. se você não soki yo Aleluia. oyamboli tata avant temps Judas, e judia ele tinha vendido o seu mestre, atekaki maître mas na não ye. se arrependeu. mais Aleluia. te. Aleluia. Amen. A sua, quer dizer, ele não se como posso dizer, ele não teve aquela coisa no seu coração para dizer que eu cometi um grande pecado. ye azalaki mamana pasi moko na motema te oyo akanzaki nasali lisumu ya monene. Tem que voltar no meu mestre. Il faut azonge pa maître Mas na ele nga, não voltou no mais mestre. ye azongaki te Era já muito tarde. ezalaki na retard Ele pegou aquele dinheiro, e azwaki mbongo wana ele foi deitar no templo. akende kobwaka na temple. Mas os sacrificadores, me os basacrificateur sacerdotes basacerdote disseram que balobaki ke esse dinheiro aqui mbongo é, oyo é da maldição, eza na é malédiction do sangue inocente. eza na makila innocent. Nós não vamos utilizar mais esse dinheiro, biso tozazo na posa mbongo oyo mas te sim vamos comprar um campo. me tokosomba mabele E aquele campo aí e mabele é oyo chamado campo do sangue. eza ebandi kobenga lupango ya makila E se a gente ler muito bem a Bíblia, soki totangi bibilia no dia de Pentecostes, na jour ya o pentecoste Espírito Santo desceu. molimo santo ekitaki Mas Judas não estava lá. mais jude azalaki Por que não wana te. estava presente Judas? mpona nini azalaki E présent quando te era escolhido, soki azalaki moto ya porque koponama tem a vida queria se apressar na vida. parce que ye azalingaki presse na vie Pressar na vida é bien entender. apressant na vida ne bon Okozanga mapamboli na Nzambe. não vai ter bênção de Deus. Aleluia. Amen. Jour à Pentecôte, O dia do Pentecoste, Molimo Santo o ekitaki. Espírito Santo É a desceu. grande benção. Eza ngoluna graça munene. Aleluia. Amen. Grande benção. Benedição ya munene. A grande benção na nossa vida Benedição ya munene na vida não é o dinheiro. Eza mbongo te. A grande benção na nossa vida Benedição ya munene na vida não é ir no Dubai. Eza kokende Dubai Não é te. de ir na Eza China. kokende na Sini Não é te. para ir na Turquia. Eza kokende na Turquia te. Não é para ir na África do Eza Sul. kokende na África do Sul Ou na te. Ou na Nigéria. Nigéria. Mas a grande benção Benção é da recepção do Espírito Santo na nossa vida. Porque quando tens o Espírito Santo na tua vida, é o Espírito Santo que vai reproduzir. Aleluia. O que tu precisas. Aleluia. Porque Deus é o Espírito. Porque Deus é Espírito. E quando aquele Espírito habita em ti, quer dizer, quando Deus vive em ti, Deus não vai te deixar assim, na miséria. Poderá haver batalhas, problemas, mas Deus vai te dar solução. Deus vai te dar vitória. Deus vai te dar solução, a resposta. Porque tu lhe pertences. Porque tu lhe pertences. Digamos Amen. Digamos Amen. La Bible dit, il est Jéhovah Jireh. Ele é Jeová Jireh. Le Dieu qui pourvoit à nos besoins. O Deus que faz que dá nossas vidas. Alléluia. Amen. Ele é Jéhovah Jireh. Ele vai proverá. Ele que proverá as nossas necessidades. Aleluia. Nós estamos a ver aqui, Judas não recebeu a benção, porque não tinha paciência de esperar. E quanto que o Senhor Jesus Cristo tinha dito, espera em Jerusalém. Permanece em mim. E o Pai vai permanecer em ti. E eu também vou permanecer em ti. Quem permanece em mim não faltará de nada. Aleluia. Aleluia. Nós dependemos de Deus. Nós não dependemos desse mundo.
Nós não dependemos de crises deste mundo, biso totaleli bapasi ya mokili oyo mas te. nós dependemos de Mais Deus, biso tozotalela Nzambe. o Criador do céu e da terra. Aleluia. Likolo mpe na se. Aleluia. Amen. Espera o tempo de Deus. Zela temps na Nzambe. Espera a promessa de Deus Zela promesse na Nzambe. cumprir na sua vida. Ekokisama na vi na yo. Como Abacuque tinha dito, Lolenga bakuke bandi eu estou no meu posto, Enga naza na place eu estou à espera. nazozela Essa visão, vision essa oyo profecia prophétie oyo vai se cumprir. ekokisama. Vai se cumprir. Ekokisama. Certamente. Certamente. Aleluia. Amen. Mas eu gosto mais em francês. yango nga na liasu na français. Em francês diz, Na hein? français bakandi koloba Il marche à son terme. ele anda no teu tito. Amen. Amen. Ele anda no seu fim. ye atambulaka na suka Quer na dizer, a ye. profecia anda. Prophétie etambulaka. A visão anda. Vision etambulaka. A promessa anda. Promesse etambulaka. Quanto mais você está escutando a palavra de mingi Deus, ozoyoka maloba na quanto Nzambe. mais estás orando, Mingi ozobondela. quanto mais estás obedecendo a palavra de Mingi Deus, ozondima maloba na saiba Nzambe. que a tua profecia vai se cumprir. Aleluia. A profecia tem as pernas. Prophétie eza na makolo. A visão tem as pernas. Vision eza na makolo. Aquilo anda. Aleluia. Aquilo anda. A profecia anda. Prophétie etambulaka. Aleluia. E devemos esperar Faut tozela. para que aquilo Parce cumpre-se. que yango ekokisama. Em nome de Jesus. Kombo na Em Yesu. nome de Na Jesus. kombo na Yesu. Aleluia. Amen. E a profecia, Yango prophétie. quando é dada, Soki epesameli. ninguém poderá Mutu akosala erreur. debloquear. Abloquer yango. Aleluia. Amen. Porque aquele que Parce diz, que oyo alobi. ele vai cumprir. Yango ekokokisa. Porque está atrás, Eza na nsima. aleluia, da sua palavra, Na liloba. para poder cumprir. Ekokisama. Aleluia. Amen. Que Deus vos abençoe. Nabapambola mutu Que moko todos que na estão moko. nos seguir Oyo bazolanda biso. esta noite Na poko ya no lelo. DM5 TV, Na DM5 a Muzambe. partir de A Londres. partir ya Londres, Estou awa. a ver aqui na linha. Nabandi komona na libumu Blessing awa. de Assonama a partir da França. Mama Blessing. Que Deus te abençoe. Namapambula yo. Teresa Lusuki. Mama Teresa Lusuki. Deus te abençoe. Namapambula bio. Tina Kikala. Mama Dina Kikala. Deus te abençoe. Namapambula yo. Por favor, Mutu ni- vê lá se pode partilhar esse link. Banda kokabula, banda kopanza link Convida oyo. alguém Banda koconvide banda. para receber essa palavra. Banda kozwa maloba na Essa palavra da yo. sabedoria, Liloba na intelligence. da Da libertação. libertação. Aleluia. Amen. Estamos a falar esta noite Tobandi koloba na poka lelo. acerca Tobandi de kolobela. esperar a promessa de Deus Promesse na Nzambe. cumprir na sua vida. Ekokisama na vi na Não yo. tenha pressa. Kozala presse te. Em Lingala Na dissemos, lingala tolobi. aleluia, Amen. aleluia. Amen. Ah, aleluia. Hallelujah. Amen. Muselekete. Alekaka wenze na mbangu. Hallelujah. Aleluia. Eh, Muselekete. Lagarto, lagarto. Largado passou praça Coreia. Amen. Amen. Muselekete aleka wenze mbangu. Largado passou a praça Parce que azaki pressé. Tava bem Ayebeteke wenze ezali Eu wana. não sabia que tem uma praça aí. Aleluia. Eli Amen. passou. Ya, leka aqui. Mingi bazokoleka mapamboli na nzambe bazotika yango epute ezalaka pembeni awa ezalaka pembeni na yo ezalaka na ndako na yo ezalaka na quartier na yo ezalaka na eglise na yo me yo presse okili mbangu okei pa bamarabu epa basorcier epa baoccultiste. Aqueles que Aleluia. bandeiros. Aleluia. Amen. Muselekete O largato akimaki mbangu mingi passou e correu muito sans a discerner sem ele saber que mwenze ezalaki que wana aí tem uma praça place basombaka biloko. onde que compram as coisas. Aleluia. Amen. Yesu Masiya O nosso Senhor Jesus Cristo. já preparou Ele já preparou todas as coisas para nós. Nós por abisso. Ele já preparou a bênção para nós. Ele já preparou viagens para nós. Ele já preparou o casamento para nós. Mas mingi baza pressé. Muitas pessoas estão apressadas. Abala kaka. Só para se casar. Abala kaka. Só para se A casar. cause ya ekobo. Porque a vida Posso
mposa nde ya nzoto porque ele tem ezokotinda ye Kalimanda, abala kaka só mbango. para ele ser casado já rápido. Haleluya. Amen. O malili na poto Porque frio aqui mwena é vive nga na moko eza te porque não posso viver okebala ndoki. vai casar feiticeiro. Haleluya. Amen. Okobala un païen. Vai casar pecador. Païen plus. Uma pessoa que mais. Haleluya. Amen. Akomema na nzela ya mabe. Ele vai te levar num malos caminhos. Zala posé. Ficas preparado. Zala posé. Ficas preparado. Kozala pressé na Não vie. ficas apressado na vida. Haleluya. Amen. Há um ministro na América. Exato, ministro moko na Pastor moko na América. pastor na América. Ele tinha 5 almas na igreja. Ele na 5 milímetros na igreja. E depois, com o andar do tempo, cresceu 10, 15. Après Natal, como é que diz 15? Ele fez 15 a 20 anos. E essa aqui 15 a 20. O ministério não estava a crescer. Ministério, mas não colate. Mas um dia, Mas não é moko. ele se encontrou Aqui. com um profeta. Na profeta. Aquele profeta tem grande igreja. O profeta na igreja munene. A tu nie é segredo, Zanini, vraiment. Ele lhe perguntou qual é o segredo. Qual é o segredo? O segredo Zanini. Aquele profeta lhe disse: O profeta na EBC. meu irmão, você está sempre, já há muito tempo, são 15 almas na igreja. Se você quer saber o meu segredo, então, vamos fazer appointment. Vamos se encontrar, Vamos se encontrar ali naquele rio. Eles fizeram um encontro, foram naquele rio, fizeram cerimônias, deitaram sal, deitaram coisas naquela água e falaram coisas e depois voltaram. Depois de um mês, o ministério daquele homem cresceu rápido. Mas Deus também, já que é um Deus que fala, um dia aquele servo de Deus foi num seminário e um profeta estava a pregar e o Espírito Santo lhe disse: tu, Deus já te abandonou. A graça estava sobre ti, mas estavas muito apressado. Perdeste aquela graça. Mas já que o homem é muito orgulhoso, porque ele não se arrependeu. Ele deixou só assim. Só para dizer, nós não podemos seguir tudo que as pessoas estão a fazer. Espera o teu tempo. Espera o teu tempo. Aquele homem vendeu seu ministério. Ele vendeu mais aquelas almas que vão naquela igreja. E a sua própria alma já está nas mãos de Satanás. É por isso, bem amado, tenhamos cuidado. Por causa do dinheiro, por causa do sucesso. Aleluia. Aleluia. Devemos ter muito cuidado. Devemos ter muito cuidado. Em francês dizem: les trésors mal acquis ne se profitent jamais. Aleluia. Quer dizer, o bem que você recebeu no caminho da maldade, nunca serás feliz com aquilo. Não vais aproveitar aquilo, porque recebeste via dos quimbandeiros, via do cultismo. Aleluia. Não vais aproveitar nada. Mas a Bíblia diz em francês: c'est la bénédiction de l'Éternel qui enrichit. A benedição de Deus é que enriquece.
Amen. Amen. É a bênção de Deus que enriquece. Benediction ya Nzambe yango emonanaka. Alléluia. Amen. Il ne fait suivre aucun chagrin. Mawa elandaka te na sima bénédiction ya Nzambe. Apenas não segue à frente da benedição de Deus. Quando tens a bênção de Deus, Estamos na lipamboli na Nzambe. não haverá tristeza, Okozala na mawate. não haverá sofrimentos, Okozala na não haverá dores, Okozala na pasite. não haverá stress, Okozala na porque recebeste do céu. Parce que obani kozala ya likolo. Mas quando tu recebes a bênção que vem dos feiticeiros, Tangu yozwi oyo udi babandoki. tu serás triste um dia. Okozala mutu na mawaju. Terás problemas na vida. Okozala na ba problema na A vida. tua família terá problemas. Família bakozala na ba Os teus problema. filhos terão problemas. Bakozala na ba Porque problema. você recebe aquela bênção Parce que yozwi no bababoli mundo das wana trevas. No mundo das trevas. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Mas a bênção de Deus Me benediction na Nzambe dá a paz, epesaka kimia. dá alegria. Epesaka esengo. Aleluia. Amen. Há certas pessoas me dizem, Batebele bayebisaka nga. mas irmão Eduardo, Ndeko na nga Edward. irmão Eduardo, Ndeko por Edward. que tu não começa uma igreja em Angola? Pona nino banda église na Angola te. Por que tu não começa uma igreja em Pona Londres? nino banda église aho na Londres te. Eu disse, não estou apressado. Na balobaka naza pressé E te. Deus também não me falou nada disso. Nzambe bayebisi nga eloko te. Aleluia. Amen. Eu não posso começar Na porque koko todos estão a banda te, começar. Parce que mutu na aliança na église. Nós não somos malandangulo. Biso nós não somos aquele tipo que Aleluia. Não é para malandangulo. Ouvem essas palavras, essas que seguem tipo canjo, porco. Aleluia. Amen. Não seja um porco. Kozala ngulu te. Ou é que anda partout, partout. Ou atambulaka, ou que vai em todos os lugares. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Kozala malandangulo te. Não ficas malandangulu. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Já lá posei. Ficas bem A Bíblia preparado. me diz, A Bíblia diz. Moisés, Moisés, depois de 40 anos, après 40 ans, que ele voltou no Egito. e a zona aqui na Egito. Mas com 40 anos que ele tinha saído do Egito. Na après 40 ans, aqui na Egito. Quer dizer, se a gente totalizar, é 80 Só que no anos. Cangisi, agora pensa 80 ans. São 80 anos de idade que ele foi libertar os filhos de Israel. Na 80 ans, agora já que nem com Bix, com Bimsabana na Israel. Numa outra palavra, Na Moisés começou o ministério com 80 anos de idade. Moisés abandona o ministério na 80 ans. Aleluia. Amen. Ainda não é tarde para você, ministro de Exato, Deus. retardo por Não aí, é tarde para você. Exato, retardo Não por se aí. apressa Kozala de presente, começar ministério kobanda sem ministério, que Deus te convence, Nzambe sem que akonvence Deus yo. te revela, Nzambe alakisa sem yo. que Deus te confirma. Nzambe Aleluia. akonfirme yo. Devemos passar na preparação. Fotoleka na preparação. Moisés passou na preparação Moisés alega na de preparação. 40 anos, 40 ans. depois de 80 anos de idade, Après 80 que ele ans, foi para libertar yango os ye filhos de akende Israel. ko- Aleluia. na Israel. Amen. Espero que Deus está falando com alguém esta noite. E na pouco alelo na yebi ke Nzambe azoyebi Não koloba começa na ministério porque falas bem inglês. kobanda ministério porque oyebi koloba Não na começa anglais. o ministério porque falas bem francês ou Kobanda português. ministério parce que yo oyebi français portugais bien. Alléluia. Amen. Même les intellectuels peuvent commencer le ministère. ezala bo baza mayele bakoko bana ministère. Alléluia. Amen. Yango tozomona ba faux pasteur, ba faux évangéliste, ba faux prophète Esse aujourd'hui. que nós estamos vendo malos profetas, malos pastores ou evangelistas. As pessoas estão muito apressadas de Bato começar. bazana pressé a kobanda. Começar é bom, Kobanda eza bala. mas terminar é mais melhor. Feelings kosuka yango ezalaka pasi. Mieux vaut la fin d'une chose que son commencement É bom fazer uma boa coisa no início. do que seu fim. Suka. Aleluia. Suka nango. Amen. O bom é o fim que o começo. Malamu eza ebandeli Que suka. Aleluia. Amen. Evangelizar suka te. a começar não é fim. Você pode começar, mas não é um fim. Yo kobanda meza suka te. Mas o que nos conta Mais oyo é o fim. eza é suka. por isso o apóstolo Paulo está a dizer Yango apóstolo no Pierre Timóteo,
na Timothée eu combati bon combat d'affaires. ebunda bituma E guardei a minha fé. Guardei a minha fé. Aleluia. O mais importante para nós é bom de começar, é bom de terminar. Aleluia. Mas Judas abandaki bien, mais il m'a payé. Combien de Judas autres hommes na lelo na vida biso? Quantos Judas que estamos vendo na nossa família? Na société, beaucoup de Judas. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. 30 moedas 30 pièces. que venderam o mestre Jesus. E E Joseph foi vendido por 20 moedas. E Joseph bateu por 20 pièces. Não poderia se igualar com o nosso mestre Jesus. Aleluia. Aleluia. Amen. Joseph foi vendido Joseph bateu aqui pelos seus próprios irmãos da família biológico. Venderam Joseph. Aleluia. Amen. Ba família mingi bazoteka bandeko na bango lelo oyo. Muitas famílias estão a vender a família deles. Mingi bateka deja na kindoki famille wana. Muitas pessoas já venderam os outros em feitiçaria. Aleluia. Amen. Quer dizer, já venderam a sua barriga. Já venderam os seus filhos. Já venderam o seu destino. Já venderam a sua riqueza. No mundo das trevas. Antes que a pessoa nascesse. E as consequências estão a seguir hoje. Aleluia. Nós estamos a ver muitos cristãos têm problemas. Porque no passado, a geração passada, os seus ancestrais derramaram o sangue, fizeram uma aliança. Aleluia. Fizeram aliança no mundo das trevas. Venderam já o destino de muitos. E vais ver naquela família, as pessoas não prosperam. As pessoas sempre têm problemas nas suas vidas, porque o seu destino já foi vendido. Os ancestrais derramaram o sangue. Aleluia. Já fizeram o sacrifício pelo sangue. Mataram cabritos. Mas eu queria dizer esta noite, o sacrifício de Cristo é suficiente e poderosamente para quebrar qualquer for a maldição da família, qualquer for os sacrifícios que eles fizeram no mundo das trevas antes que você nascesse. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, estamos a quebrar aquela maldição, aquelas consequências, em nome de Jesus, e pelo sangue do Cordeiro, pelo sangue do Cordeiro, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Salmo 41, 9. Salmos 41, 9. Psaume 41, verset 9. O Salmo 41, 9. La Bible dit, la même personne qui mangeait avec moi, il a levé son talon contre moi. Contre moi. Alléluia. A même personne qui comia comigo levantou o seu calcanhar contra mim. Bem amado, devemos ter muito cuidado. A mesma pessoa que come contigo, que anda contigo, é a mesma pessoa que poderá tentar destruir a tua vida. Aleluia. A mesma pessoa que você vive junto na mesma casa, sem saber, tem planos malignos, quer te vender, quer destruir a sua vida, a sua família. Não são pessoas de longe, mas são pessoas mais próximas. O Senhor Jesus Cristo tinha dito: o homem terá
o inimigo da sua própria casa. akozala na ennemi ne kati na A ndako pessoa na que ye. pode te destruir muito bem é a pessoa que vive Bakomesa contigo. fina yo bazobasa kati na ndako no. É por isso que Deus tem que nos ajudar Donc Jésus abana ko aider para biso. discernir Pona to bana ko as pessoas que andam conosco, nani batambla. mesmo os colaboradores. Ezala ba oyo ba. Há combate entre os colaboradores, Ezala ba odo salaka na ba. combate entre os pastores. Ezala ba pasteur. Estão a comer junto, Como zo lia ensemble. mas tem ódio no Mais coração, bazana jalousie. tem ciúme no coração, Bazana jalousie. tem inveja no coração, Bazana jalousie. de maneira que tu fazes a obra do Senhor. Eles vão se levantar, vão complotar contra a tua vida, contra o teu ministério. A mesma pessoa que comia o pão junto comigo é a mesma pessoa que levantou o seu carcanhar contra mim. Diz o Senhor, aleluia, aleluia, aleluia. É isso que aconteceu com Judas Iscariote. Azakolia na kolo Yesu. Aleluia. Andavam juntos, dormiam juntos, mas ele tinha o demônio dentro dele. Aleluia. Até chegou de vender seu mestre por causa do dinheiro. E com aquele que guardava a finança do ministério do nosso Senhor Jesus. Mas um dia, por causa do vício de dinheiro, o amor de dinheiro, ele vendeu seu mestre. A Bíblia nos fala também de Acã. Acã é o filho de Israel. Acã é o filho de Israel. A Bíblia diz: Josué, quando foram na frente no combate, Deus disse: não tira nada, não leva nada dos inimigos, porque é interdito. Mas Acã, quando foram no combate, ele levou as coisas de Babilônia, as coisas que Deus tinha dito: não leva, não traz nada. Parce que havia ouros, pratas. Ele levou aquilo, escondeu. E Israel estava sempre derrotado no combate. Josué orou a Deus. Ele chorou. Oh Deus, não isso que você nos prometeu. Como é que o inimigo está nos derrotar assim? O que é que se passa, Yahweh? Manifesta, manifesta. Deus disse a alguém que escondeu coisas interditas. Há coisas que nós do mundo não podemos levar na nossa casa. Não podemos guardar aquelas coisas, porque aquelas coisas podem levar maldição na família. Por causa de Acã, muitos israelitas morreram. E muita gente está morrendo na nossa família. Pode ser que por causa de uma pessoa só. Ele que está provocando isso, porque ele quer prosperar. Aleluia. Ele quer ser abençoado num caminho. Acã, a Bíblia diz, depois morreu. Aleluia. Aleluia. Eles mataram porque tinha cometido o crime no meio do povo de Deus. A Bíblia nos fala também do Geazi. Geazi era assistente de Elias. Elias, ele disse: Naamã, eu não preciso a tua riqueza, vai com a tua riqueza, Deus te curou, vai. Mas Geazi, ele seguiu o general Naamã. Escondido foi receber aquela riqueza. E a consequência tornou-se leproso. Lepre.
Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Estamos a ver aqui as consequências. tozomona sikoyo baconséquence As consequências baconséquence por cada riqueza deste mundo. mpona biloko babien mokili oyo. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Será que estamos juntos esta Est-ce noite? que toza ensemble na bouteille Será que estamos juntos esta Toza noite? ensemble na bouteille oyo. Partilha esse link. Banda kopanza Convida yango. alguém. Banda kopanza Ah, yango. Deus te abençoe, Maria Caninhanha, a partir do Nzambe Brasil. apambola yo Maria Kanyanya a partir do Brasil. A grande missionária. Amen. Ela disse com Jesus, também claramente com ele traiu, conosco não será diferente. Amém. Amen. Se Jesus foi traído, conosco também não será diferente. soki jésus batekaki ye na biso mpe kozala diferent te. Aleluia. Amen. Não vai ser diferente. Kozala diferent te. Você vai ver pessoas que vocês trabalham junto Yo komona no coro, moto bosalaka na ye na coral. na Mais mutu alingaka yo te. mongo mpe soki nati gauche. Aleluia. Amen. Aza na ciúme na yo. Elle était un chou mais Aleluia. amen. Aleluia. Amen. Bozane ensemble. Então sempre junto. Come junto. Boliaka elongo. Andam junto. Botambola Sem saber que é um traidor. mais yo ozoyeba te kazotrahi yo. Aleluia. Amen. Ele vem com o espírito da conspiração. Ye na molimo ya kotrahi. L'esprit de conspiration. Aleluia. Ye na molimo oyo ya Espírito da conspiração. Alléluia. Espírito da traição. Aye na molimo ya trahison. Aleluia. Amen. Porque ele tinha no primeiro lugar o ciúme. Parce que ye azalaki na nai koyimayima kati. A pessoa que tem ciúme e inveja, ele quer tirar o que você tem. Mutu oyo aza na motema mabe alingi kozwa oyo oza nango. Porque ele não tem, ele quer ter aquilo. Parce que po ye aza nango te alingi azala É aquilo que provoca yango oyo o esalaka ciúme, baproblème. a inveja, Jaloux. a traição, a Trahison. morte. Liwa. Aleluia. Amen. Aleluia. Amen. Caim, abomaki ndeko na Abel Ele matou o próprio seu irmão por causa do ciúme. por na jaloux. Por causa do ciúme, Por na jaloux. matou seu próprio irmão. Maki ndeko na ye. Muitos estão a matar Bato ebele bazoboma. os seus irmãos Bandeko na bango. por causa do ciúme. Por na ka jalousie. Como Judas, Lokola Jude. ele Ye. livrou seu mestre Atekaki por causa da inveja. por na jalousie. Aleluia. Amen. E por isso a Bíblia diz, vamos passar já no Hebreus capítulo 13, vamos terminar. Hebreus capítulo 13, Tobana kotanga na Hébreu 13. capítulo 13, vamos rápido no versículo 5. Verset 5. A Bíblia diz o seguinte: Levani koloba. conserve-se livre do amor ao dinheiro e contente-se com o que vocês têm. Amen. Porque Deus mesmo disse, nunca o deixarei, nunca o abandonarei. Amen. Podemos, pois, dizer com confiança, o Senhor é o meu ajudador, não temerei o que me pode fazer os homens. Amém? Amen. Amen. Aqui o apóstolo Paulo está a dizer, Ah, o apôstolo Paulo abandi koloba. você pela Fica uma na alegria. oyo oza nango. Porque tu tens. Sepela na oyo oza nango. Fica alegria. Sepela na ndako oyo oza nango. Sepela na voiture oyo oza nango. Sepela na mboka oyo oza nango. Sepela na mobali oyo oza nango. Sepela na mwasi oyo oza nango. Haleluya. Haleluya. Amen. Nzambe apesi promesse. Deus deu a tua promessa. Akotika yo te. Não vai te deixar. Akotika yo te. Não te deixará. Akosundola yo te. Não te deixará. Jesus Cristo tinha dito Jesus Cristo no Mateus 28, na Mateus 28, 19 e 20. 19, 20. Eu estarei com vocês Ali na gozada até o na fim do mundo. na suca na moqui. Amém. Amen. Amém. Jesus Cristo estará conosco até ao fim. Jesus Cristo Não tenha pressa na vida, tenha paciência. Espera o tempo de Deus. Deus, Ele é fiel. Ele é justo. Ele nunca abandona os seus. Não ama o mundo. Não anda o mundo. Não ama o mundo. Não anda segundo o mundo. Mas anda segundo a palavra de Deus. Escuta mais a palavra de Deus. Escuta mais a voz de Deus. Tenha paciência. Não estás a competir com alguém. Não há competição na vida. Não há concorrência na vida. Amém.
Amen. Deus, Ele provará. Deus nzambe akopesa. Deus provará. Nzambe akokokisa. Segundo a sua riqueza. Na riba richesse na ye. Amém. Amen. Para a tua vida. Na vida. Pai Santo, te agradecemos em nome de Jesus Amen. por essa palavra. Aleluia. E tomamos autoridade Amen. contra todo espírito de ciúme, Yes, Lord. de inveja, Amen. todo espírito da conspiração, Aleluia. da traição na nossa vida, Yes. na nossa família, Thank no you, ministério. Yes, Quebramos, expulsamos longe de nós, em nome de Jesus de Cristo. Jesus Cristo. Amém. Declaramos teu amor, Amen. a paz, Yes, a Lord. unidade, a compreensão, Amen. em nome de Jesus Em nome de Cristo. Jesus Cristo. Yahweh, deixa que a tua palavra cumpra-se na vida Amen. do teu povo. Aleluia. A sua palavra diz: Aleluia. o sangue de Cristo sangue de fala melhor Amen. que o sangue ancestral. Amen. Tudo que os ancestrais fizeram Aleluia. no mundo das trevas, Aleluia. antes do nosso nascimento, Amen. antes do nosso nascimento, Aleluia. seja quebrado em nome de Jesus. quebrado em nome Toda maldição hereditária, Amen. todo espírito da morte súbita, declaramos sem efeito contra a nossa vida em nome de Jesus. Todo espírito da pobreza, Yes, da Lord. doença hereditária, Aleluia. quebramos em nome de Jesus nome de Cristo. Jesus. Todas as alianças que eles fizeram no mundo das trevas Yes, Lord. contra nós, Amen. contra o nosso destino, quebramos em nome de Jesus e pelo sangue do Cordeiro. Aleluia. Pelo sangue do Cordeiro, Amen. em nome de Jesus. Em nome de Oramos assim, amém, amém. Amen. Amém, amém. Aleluia. Amen. Glória ao Senhor. Glória a Jesus.